Deus é bom. Você está bem? Quem está com frio? Já voltou a esfriar aqui em São Paulo, né? Eu quero agradecer ao Senhor por essa noite, por estar aqui. Realmente fazia um tempinho, eu vi essa igreja nascer. E eu vim aqui na sua inauguração, eu já vim em alguns aniversários. Eu não sei quantos se lembram de mim. Amém? Eu faço parte da igreja Verbo da Vida em Vila Matilde. Pastor Neemias, amém, querido, Leila, e enfim. E eu vi essa igreja nascer e estive aqui alguns aniversários e realmente, de fato, foi em 2022 que eu estive aqui. Então faz um tempinho já, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, ver minha prima à frente dessa igreja junto com o André, querido, amém. Pastor André hoje, Dedé, Pastor André, e ver a família deles, Catarina, vocês aqui, amém? Vi que as coisas mudaram, e quando o Senhor está à frente, as coisas mudam para melhor, gente. Amém? A ordem com o Senhor é sempre progresso e avanço. Você pode repetir isso? A ordem com Deus sempre será progresso e avanço. Amém? Deus não tem obra parada, a deriva, solta, amém? Deus tem propósito, Deus tem crescimento, Deus tem ordem, Deus tem avanço, amém? E essa igreja está debaixo de uma palavra, eu estava lembrando disso hoje, grande, numerosa e relevante, e você faz parte disso, amém? E era uma das coisas que eu estava meditando, inclusive hoje, quando eu pensei, eu pedi ao Senhor uma palavra específica para esse culto, e eu quero dizer para você, amado irmão que está aqui, esse lugar foi o Senhor quem fez existir nesse tempo. Foi Deus quem levantou essa igreja. Amém? Enfim, eu estou muito feliz de voltar aqui numa fase específica da minha vida. Estou me preparando numa fase de transição, de mudança. Depois eu volto para falar um pouquinho melhor sobre isso. Amém? E eu quero agradecer. Obrigada, Estela. Obrigada, André. Não sei se você está assistindo. Obrigada, pastor, por esse convite. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração a respeito dessa noite, já está aqui. O reino de Deus, minha nova nação. Amém? Você pode dizer comigo, o reino de Deus é a minha nova nação. Amém? Nós vamos entender biblicamente o que significa exatamente isso. Amém? Você pode pensar naturalmente, a minha nação é a nação brasileira, claro que sim. Mas a gente está falando de algo que vai além de uma nacionalidade. Você está comigo, irmão? E para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Mateus. Amém? Evangelho de Mateus. Eu pedi ao Senhor uma palavra específica, como eu já disse, e me vieram alguns textos. Sobre essa questão de que nós vamos ministrar, eu estudo há muitos anos, sobre o que Jesus queria dizer com o reino de Deus. Amém? Que inclusive é o tema da nossa mensagem. Por muitas vezes eu estudei sobre o reino de Deus, eu leio muito sobre o reino de Deus. Você vai ver que é uma expressão que aparece com muita frequência nas escrituras. Então essa noite eu vou vir com sementes novas para você, se você ainda não ouviu. Mas eu vou regar sementes que eu tenho certeza que você já tem. Amém? Então, você vai perceber, por exemplo, no Evangelho de Mateus, palavras de Mateus no Evangelho de Mateus capítulo 16. É um texto super conhecido, você pode ir para lá comigo? Já abriu? Olha aí, Mateus 16, a partir do verso 13, todos acharam? Diz assim, você vai perceber comigo pelo contexto, né, que Jesus aqui está com os fariseus, eles vão pedir um sinal do céu. Você vai ver Jesus falando do fermento dos fariseus e dos saduceus. Isso aí dá outra mensagem bem legal. Mas você vai ver aqui a confissão de Pedro, é um texto super conhecido. Amém? Que diz assim, indo Jesus, a partir do verso 13, estão comigo? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhe responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, que está nos céus, melhor dizendo. Verso 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga: a minha igreja. Muito bom. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino da onde? Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Isso aqui é Jesus falando. O que ligares na terra terá sido ligado nos... E o oposto também é verdadeiro. O que desligares na terra terá sido desligado aonde, gente? No céu. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele quem? O Cristo. Quero que você volte a sua atenção para esse texto aqui. Jesus já estava em plena atividade do seu ministério. Amém? Ele já estava curando, ele já estava batizando as pessoas com o Espírito Santo, ele estava pregando. E Mateus é o evangelho onde mais aparece a expressão reino de Deus, ou reino dos céus. Tem alguma diferença? Pouca diferença. Amém? O reino de Deus é o reino dos céus. Amém, irmãos? O reino de Deus é o reino dos céus em manifestação nessa terra. Está dando para entender? Você vai ver ele falando, Mateus fala muito, por volta de 35 vezes a expressão, o reino de Deus ou o reino dos céus. Onde Jesus vai falar, você vai ver parábolas. Mateus é o que mais fala, o evangelho de Mateus. Se você é um bom leitor da Bíblia, amém, ou já fez o rema, ou está fazendo, você vai perceber que Mateus viu de um jeito, Marcos viu de um outro jeito, Lucas viu de um outro jeito, e João viu de outro jeito. Mateus enxergou, eu acredito que ele enxergou muito mais do que os outros a questão do reino dos céus e do reino da terra. Está dando para entender? Reino de Deus, o reino do meu pai é assim, o reino do meu pai é assado, porque o reino de Deus é assim, e dava uma parábola, dava uma explicação, e os discípulos muitas vezes não entenderam nada, muito menos as pessoas. A questão é que Jesus parava com os seus discípulos para explicar a parábola. Você está comigo? Para a multidão, nem sempre, mas ele pregava sobre o reino do pai dele. E aqui você vai perceber, né, muito interessante, eu gosto de me voltar para a cena do texto aqui, né? Jesus estava indo para os lados de Cesareia de Filipe, e aí de repente eu imagino eles andando assim, viajando, longas viagens, eles viajavam muito, e eu imagino Jesus parando assim, escuta, peraí, para rapidinho. Vamos lá, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou, gente? Me diga, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Para os discípulos, 12, que andavam com ele para cima e para baixo. Amém? Colados com Jesus. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Irmãos, eu percebo os discípulos sem graça. Eu acho que Elias algum dos profetas, não sei. Nem eles que andavam com Jesus, colados para cima e para baixo, sabiam direito quem era Jesus. Então, não tem problema a gente não saber tudo, irmãos. Eu não vou saber tudo aqui, amém? Nem você vai saber tudo aqui. A gente vai saber o que pode ser revelado, amém? Mas prova de que aqueles homens tocavam no Jesus, no Messias encarnado. E eles não sabiam. Uns dizem Elias, outros Jeremias, talvez uns dos profetas. Eles tinham dúvida. A não ser um que falou, não, você é o Cristo. É você quem nós estávamos esperando. É você quem trouxe as respostas que nós estávamos querendo.
É você o Filho de Deus. Irmãos, eram muitos anos de espera para a revelação do Messias. E eu acredito que Pedro parou e até deve ter apontado, como eu estou apontando, você é. Não, a gente não ia se enganar de novo. Você é o Messias. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É você. E Jesus, uau, rapaz. Isso aí não saiu nem da tua cabeça. Foi meu Pai que te revelou. E da mesma forma que você sabe que você é Pedro, sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre esse fundamento de que eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja. Diga, a minha igreja. Diga, Jesus disse, a minha igreja. Então, primeira lição, irmãos. A igreja é de Jesus. Ela não é de homens. Amém? Ela é de Jesus. Ele é o grande, na verdade, Deus é o grande idealizador da igreja. E Ele realizou a igreja em Jesus Cristo, com base na seguinte pedra, no seguinte fundamento. Jesus é o Filho do Deus vivo, o único Deus vivo e poderoso que existe, que é dono do reino dos céus. Tem um filho, esse filho chama-se Jesus, veio, anunciou a sua missão, que era propagar o reino do seu Pai, e aqui nesse momento ele diz, a minha igreja. Você vai ver muitos os evangelhos falando, mas principalmente, como eu falei e volto a falar, o de Mateus. Amém? Já começa em Mateus capítulo 3. Você vai perceber João Batista anunciando, arrependam-se, vem aí o reino de Deus. Aquela notícia na época era como se fosse assim, mais ou menos nessa época. Vai vir um grande meteoro sobre o Brasil, se prepara, vai mudar tudo. Era isso aqui na época que significava. Vem aí o reino de Deus. Jesus, quando chegou, gente, revolucionou tudo. Amém? E a gente vai ver sobre isso. Mas voltando para o texto aqui, bem-aventurado é Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, meu querido. Foi o meu Pai que te revelou. Eu sou Cristo e sobre este fundamento, sobre esta pedra eu vou edificar, diga, a minha igreja. A igreja não é de homens, meu irmão. Agora, vírgula, Deus levanta homens para cuidar da sua igreja. Eu tenho certeza que o pastor daqui, pastor André, sabe disso. Ele não é dono da igreja. Ele cuida da igreja de Jesus aqui. Porque há uma unção sobre a vida dele para pastorear. Uma unção que esteve sobre o próprio Cristo Jesus. Para pastorear a igreja aqui. Amém? Mas eu tenho certeza, ele é um homem que tem a revelação de quem Jesus é e de quem a igreja é. E tem se colocado para fazer esse excelente trabalho aqui. Então eu quero dizer algo para você. Você não está envolvido com uma obra de homens apenas. Você está envolvido com, eu diria, a representante do reino dos céus sobre a terra. A igreja de Cristo Jesus. Você está comigo? Com que base a gente percebe nisso? Porque o restante do texto vai trazer. Mateus 16, 19. 18, na verdade. Depois de Jesus ter falado, amém, que não foi carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando eu li esse texto, eu imaginava que a igreja estava assim, digamos, a igreja estava existindo sobre essa terra, e um monte de porta do inferno, porta mesmo, como uma porta, estivesse voando em direção à igreja, e a igreja bem assim fraquinha, se defendendo das portas, mas de qualquer forma avançando, porque na verdade ela está se defendendo contra as portas do inferno, que estão se levantando, e ela não consegue muito bem desviar das portas, mas ela não morre, mas também não avança. Eu imaginava isso. Mas o Senhor falou, não é filho, não é isso não.
Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a igreja é minha e que ela vai avançar e não tem inferno que pare. É ela que está avançando. Não está se defendendo, está avançando. E o inferno tem que derrubar essas portas. Por quê? Porque ninguém pode parar a igreja, irmão. Nós cantamos sobre isso. Nós não cantamos sobre isso na pandemia? Né? A gente canta que o Coliseu não parou a igreja, o governo de Roma não parou a igreja, os governos atuais não pararam a igreja, irmãos. Você sabe que no ano da pandemia, um ano complexo, adverso que nós passamos, está provado por estatística que a igreja triplicou de tamanho? Por quê? Porque ninguém pode fechar a porta da igreja. Você está comigo? Diga a igreja é a ideia de Deus e a igreja de Cristo. Está dando para entender? E ele ainda diz para mim que é uma das maiores virtudes do texto e da igreja. Ele diz assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quem diz amém? E ainda diz, dar-te-ei as chaves do quê? Darei na mão de quem, gente? A chave do quê? Do reino dos céus. Meu Deus do céu. A chave significa acesso. A chave significa autoridade de abrir e dar-te-ei para a igreja a chave do reino dos céus. E aí a grande virtude da igreja. Se a igreja decidir, o céu diz, eu decido. Oh, glória a Deus. Se a igreja disser, vai acontecer isso aqui, o céu, eu dou joia. Porque ela tem a chave, amém, do reino dos céus. Está dando para entender, meu irmão? Então eu posso dizer com base nisso, a igreja sendo ideia de Deus, realizada em Cristo, Cristo sendo dono da igreja, dá a sua autoridade para a igreja e a chama, amém, a chama de reino dos céus, como se fosse uma extensão do reino dos céus. Porque se ele dá autoridade para a igreja, ele está dando o acesso da igreja de representar um reino maior do que tudo. Ou seja, a igreja representa um reino dos a igreja representa um reino dos na terra. Então eu posso dizer que um pedaço do reino de Deus se encontra aqui hoje. Um pedaço do reino de Deus significa a igreja Verbo da Vida em Sapopemba. Com autoridade de representar o reino dos céus. Então quero dizer, meu irmão, você não está envolvido com uma obra de homem, você está envolvido com a representante multicelestial do reino dos céus sobre a terra, a igreja de Sapopemba. Quem se alegra? Você deve se alegrar de vir para cá. Você deve se alegrar, você deve botar a sua melhor roupa. Você deve vir ensaiar com entusiasmo. Por quê? Porque você está representando o reino dos céus, trabalhando para o reino dos céus na terra, a igreja. Você deve vir com alegria, arrumar, amém, a cantina, deve vir com alegria, cuidar das crianças, deve vir com alegria, limpar os bancos, deve vir com alegria. Por quê? Porque eu estou envolvido com a representante do reino dos céus sobre a terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem se alegra? E não tem Satanás que impeça a obra dele de crescer, não. Ninguém vai parar o reino dos céus sobre a terra, ninguém vai parar a igreja. Por quê? Porque a igreja representa o reino dos céus na terra. E uma representante, amém, quando você tem uma representante de algo, de alguma coisa, você já viu um representante comercial, por exemplo, alguém que vende um produto, quando você vai perguntar para ele o produto que ele tem para oferecer, a empresa que ele trabalha, você vai perguntar, e aí, o que você tem? Você é um representante, amém? A igreja é representante, você faz parte da igreja? Você é corpo de Cristo aqui, então você é um representante também. Quando você vai falar disso, quando você vai falar do que você representa, por exemplo,
Você vai perguntar, eu vou falar do meu universo, ok? Você vai perguntar para alguém, eu quero comprar um creme dessa determinada marca aqui para minha pele, quero comprar um cosmético, quero comprar alguma coisa. Você vai perguntar, e você vai perguntar do produto, né? Esse batom aí, ele tem quanto % de creme hidratante? Ele contém chumbo? A cor dele é baseada no quê? E não sei o quê. Eu estou falando de coisas do universo feminino. Se você perguntar isso para a vendedora e ela não souber responder, você vai comprar com segurança? Me diga aí esse creme, por favor. Ele tem quanto de creme hidratante? Ele é feito com base no quê? Ele é para pele seca? Ele é para pele oleosa? Esse shampoo para o meu cabelo? A pessoa não sei. Pode ser simples esse exemplo, mas ele exemplifica bem o que eu quero dizer. A pessoa que vai representar uma marca, a pessoa que vai representar um produto, ela precisa, no mínimo, ter na ponta da língua o que aquele produto faz. Quem está entendendo? Ela precisa saber. Ela precisa saber de como aquilo foi feito, se ele serve para determinada pele ou não, se vai dar certo no cabelo ou não, se é para pele mista, oleosa. Ele precisa saber. Por quê? Porque ele está representando uma marca. Você, como representante do reino de Deus sobre a terra, representante do reino de Deus, fazendo parte dessa igreja aqui, você está comigo, meu irmão? Você precisa saber o que você tem para oferecer para esse mundo. Vamos na minha igreja, o que tem lá? Meu irmão, lá tem cura, tem batismo, tem salvação, tem ensino da palavra e a sua vida vai mudar. Aonde, Mariana? Aonde você for, que igreja você é? Eu sou da igreja Verbo da Vida em Sapopemba. Irmãos, lá tem um culto glorioso. Lá tem salvação, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Tem uma palavra que vai mudar a sua vida. Você fala com segurança sobre o que você tem para oferecer? Porque isso é o que um representante do reino dos céus faz. Amém? Então, para recapitular, quem idealizou a igreja? Diga Jesus. Diga a igreja de Jesus. Diga, ele deu autoridade. Diga, a igreja reconhece que ele é o Filho de Deus. E que sobre esta pedra, este fundamento, a igreja existe. Você precisa representar bem essa igreja. Mariana, você está falando do Verbo da Vida Sapopemba? Por mais que nós tenhamos uma denominação, amém, irmãos? Mas o reino de Deus envolve todas as denominações. O reino de Deus é muito maior do que uma placa, mas nós representamos uma placa também. Nós temos uma visão. Nós temos uma visão de alcançar o mundo com a palavra da fé e do amor. Amém? Então você é um representante do reino de Deus sobre a terra, do reino do céu sobre a terra. A igreja é representante. Quando eu digo aqui, eu estou dizendo também desse prédio lindíssimo. Eu estou dizendo de você também. Amém, irmãos? E por muitas vezes, meditando sobre isso, você vai ver, como eu falei, várias expressões sobre o reino de Deus, no livro de Mateus. Mas Jesus, porque ele era o representante desse reino, ele foi o primeiro representante desse reino. Como eu falei, ele chega em Mateus e fala, o reino do meu pai é assim, o reino do meu pai é dessa forma. Ele anuncia a sua missão. Você vai ver, por exemplo, você sendo um bom leitor dos evangelhos, que em Lucas capítulo 4, a narrativa de Lucas é a que eu mais gosto. Ele chega para falar da sua missão. Na sinagoga, quem se lembra daquele texto? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para fazer isso daqui. Pregar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Provar, amém, que Deus está aberto para manifestar a sua graça. Jesus diz a sua missão sem titubear. Hoje se cumpriu a escritura. Amém? A partir daquele momento o ministério dele começa. E você vai ver que quando o ministério dele começa também a temporada de curas, de milagres, de ensino da palavra, de libertação de demônios. Até que você vai perceber que isso começa a chamar a atenção das pessoas. Você está comigo? E aí chama a atenção de um
grande e destacado líder judeu da época, que eu quero que você vá lá comigo, por favor, João capítulo 3. Um texto muito conhecido que eu tenho certeza que você já leu várias vezes. João capítulo 3. Vocês acharam? Diga: o reino de Deus, a minha nova nação. Muito bom. Vocês acharam? João capítulo 3, o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de quem? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, preste atenção, não pode ver o que, gente? Está aqui, né? Quem não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. E aí, no verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Aonde, gente? Não pode entrar aonde? No reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quero que você preste atenção. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito com letra maiúscula é Espírito com letra minúscula, ok? Guarde isso daí. Não te admire se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Só até aqui. Daqui a pouco a gente já volta. O que Jesus viveu em manifestação do reino do Pai dele chamou a atenção das pessoas. E chamou a atenção desse homem, um guardador da lei, um homem estudado, que foi procurar Jesus na calada da noite, provavelmente para não ser visto. Porque ele era inimigo público de Jesus. Você imagina, Jesus aqui já estava no pleno exercício do seu ministério, já estava pregando, já estava curando, já estava batizando com o Espírito Santo, já estava expulsando demônios, e bate na casa de Jesus à noite. Rabi, sabemos que és mestre e veio da parte de Deus mesmo, porque ninguém faz o que você faz, ninguém faz o que você faz, se não for de Deus mesmo. E Jesus: correto, muito bem observado, não posso conversar isso com você, porque você não nasceu de novo, você não tem condição de ver, Nicodemos, o que eu estou apresentando, o reino do meu Pai, o reino de Deus. Eu estou parafraseando a conversa, mas o clima foi exatamente isso daqui. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ver o que eu estou apresentando. Eu estou apresentando o reino do meu Pai. Irmãos, aquele homem era um homem estudado, um homem super guardador da lei, conhecido, respeitado. E ele fala exatamente dessa forma: oi, como pode eu, sendo velho, nascer de novo? É exatamente aqui. Pode porventura um homem voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus devolve. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino que eu estou apresentando. Não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne, é um corpo de carne, é um bebê que se pode ver e tocar. Mas o que é nascido do Espírito com letra maiúscula, se torna um Espírito com letra minúscula. O que significa isso? Vou explicar rapidamente. Quem opera em você e em mim, meu irmão, o novo nascimento foi chamado por Jesus de o Espírito Santo.
O Espírito Santo foi quem operou o novo nascimento em você. Quando ele operou, Tito capítulo 3, verso 5, diz que o lavar regenerador do Espírito Santo. Amém? A Bíblia dá outros textos, como a mulher samaritana, beber da água que eu lhe der. Ele estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único responsável por fazer o meu espírito ser novo. Como está no texto aqui, se puder botar, por favor. Espírito, o que é nascido do Espírito, o Espírito Santo se torna um espírito novo, que é nós com o espírito letra minúscula. Amém? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, está dando para entender? Se torna um espírito novo, que está ali o espírito com letra minúscula. Então eu nasci de novo. Você está comigo? Jesus estava falando sobre isso aqui. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai compreender o reino do meu Pai. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino do meu Pai. Quem já nasceu de novo? Quem já entrou para o reino aqui? Por favor, deixa eu ver. Quem já vê o reino de Deus em manifestação? Quem já pode olhar para a sua vida e falar, eu vejo coisas do reino de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família? Às vezes você pode estar aqui falando, Mariana, eu vejo coisas na minha vida que não tem cara de reino, não. Você vai sair daqui com a visão aberta do que tem, irmãos, para você disponível nesse reino. Eu creio mesmo em escamas caindo dos seus olhos. Você faz parte de algo muito maior do que essa terra. Amém? E aí eu quero começar a concluir a mensagem. Por que eu digo que o reino de Deus é a minha nova nação hoje? Porque eu não tinha condição nenhuma de entrar para esse país, se não fosse o novo nascimento. Se não fosse Jesus ter pago o preço que Ele pagou. Você está comigo? Quando aconteceu esse transporte? Você vai perceber, por exemplo, pode projetar aqui Colossenses 1,13, não precisa abrir. É um texto super curto, Colossenses 1,13. Gosto de pensar sobre isso. Quando eu nasci de novo, foi onde aconteceu tudo. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do Seu. Nos transportou. Ele nos libertou, porque eu estava preso. Liberdade só ganha quem estava preso. Só dá valor à liberdade quem um dia teve preso. Como eu e você. Num país chamado o quê? Império das Trevas. Eu estava presa no Império das Trevas, só eu aqui hoje à noite. Mas houve um resgate, houve uma libertação, houve um transporte do Império das Trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu fui tirada de lá, meu irmão, e você? Imagine você preso num país, a gente vê isso naturalmente falando. Sem liberdade, sem expressão, e alguém vai lá e fala, solta eles, coloca eles dentro do avião e tira eles de lá. Isso foi o que aconteceu espiritualmente, você não tinha força de sair para onde você estava. Mas Ele me resgatou, Ele me tirou, Ele me transportou, Ele me deu um passaporte e me deu um visto de entrada no reino de Deus. Eu não faria isso por mim mesma não, irmão. Amém? Eu estou estudando muito sobre migração, até porque eu estou para me mudar para um outro país. E deixa eu te falar uma coisa. É trabalho. Mas eu não tive trabalho nenhum. O que você fez para nascer de novo? Cri. Disse sim. Eu aceito. Eu vou. Você pode olhar, Mariana, eu acho muito bonito o que você está falando, mas eu continuo no mesmo endereço, eu continuo com o mesmo tamanho de nariz, com a mesma cor de cabelo, com a mesma cor dos olhos. Não mudou muita coisa. Meu irmão, tudo mudou por dentro. Você passou da morte para a vida. Agora a questão é saber, aqui é a minha nova nação. Qual que é a minha nova nação? O reino de Deus.
Como eu me comporto agora? O que eu vou crer? O que eu vou fazer? Porque deixa eu te falar uma coisa. Se o reino de Deus é a sua nova nação, você não deve mais pensar como alguém do império das trevas. Você está comigo, meu irmão? Não vai adiantar. Você vai bater cabeça. Como eu falei, eu tenho estudado muito sobre isso, mas isso não precisa de muito estudo. Quando você muda de lugar, muda de posição, muda de país, muda de cidade, mas aqui falando em comparação, fazendo uma analogia com o tema da mensagem, quando eu mudo de país, amém? É algo impressionante. Eu preciso também mudar a minha maneira de pensar em como eu vou me comportar naquele novo país. Você está comigo? Eu me lembro de uma história, e essa história é verídica, de uma amiga minha muito querida, secretária de missões do Verbo da Vida Curitiba. E ela é filha de japoneses, Karina Sakagami é o nome dela. E ela é secretária de missões, mas nós congregamos juntas há mais de 10 anos atrás, quando eu morava em Curitiba. E eu me lembro da história dela. A Karina é filha de japoneses, e ela foi para o Japão. E ela foi para o Japão para trabalhar, para estudar, e ela fez um rema no Japão. Você sabia que tem um rema no Japão, gente? Tem algum no rema aqui? Muito bom. Tem um rema no Japão. E ela fez o rema, ela já conhecia o rema, mas como ela mudou para lá para estudar, ela se matriculou no rema, e ela estava lá estudando, trabalhando e fazendo um rema, né, junto com tudo isso. E eu lembro quando ela retornou ao Brasil, depois de ter feito o rema, ela passou acho que 4 anos no Japão, ela retornou ao Brasil. Ela é brasileira, mas filha de japoneses, como eu falei. E ela, um dia nós saímos para jantar, comer um lanche depois do culto. E eu lembro dela compartilhando coisas. E ela falou, gente, a gente fala sobre o Brasil, sobre outras nações, sobre os Estados Unidos. Mas o Oriente, quando a gente chega no Oriente, tudo muda, é um outro planeta. E ela contando da experiência dela. E ela falou, eu sei que Deus abriu a porta para que eu fosse lá estudar, que eu fosse lá trabalhar. E eu fui para o Japão feliz. Mas eu estava fazendo rema, mas eu estava com um sentimento tanto de frustração, porque eu via tantas pessoas falando do Japão, eu via brasileiros lá, fluindo, prosperando, e eu não estava provando de nada disso. E eu teve um dia, mesmo fazendo rema feliz, sabendo eu obedecer ao Senhor, eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? E ela começou a contar da adaptação. E ela falou, as coisas simplesmente não fluíam. Eu sabia que Deus tinha me levado para lá. Deus me levou para aquela nação para estudar, para trabalhar. Eu fiz o rema naquela nação, mas as coisas não aconteciam. E ela começou a compartilhar, e ela disse que um dia ela não aguentou, frustrada, entrou para o quarto e se dobrou ao Senhor, e foi sincera com o Senhor. Quem aqui já foi sincero com Deus e falar, Senhor, não estou entendendo nada? Quem já? Eu não estou entendendo. Irmãos, a sinceridade diante do Senhor sempre vai funcionar. Porque Ele é teu Pai. Você está comigo? E ela se dobrou diante do Senhor e falou, olha, eu não estou entendendo. Por que a minha vida aqui parece que não sai do lugar? Eu estou aqui pela tua vontade. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Eu estou fazendo um rema, mas eu estou com tristeza, porque eu não consigo ver as coisas na minha vida acontecendo. Não tenho sentimento de propósito no trabalho. E ela disse que o Senhor muito brandamente começou a falar com ela, você está assim, porque você está vivendo como uma brasileira em outro país. Você está vivendo com a cabeça do Brasil no Japão. Isso não vai funcionar. E ela, Senhor, o que eu preciso fazer? Você precisa ser como um deles. Você precisa comer como eles comem. Você precisa lidar com as coisas como eles lidam. Você tem protocolos para seguir aqui. Você não pode ter mais cabeça de brasileira. Você precisa pensar como os japoneses pensam. Você precisa comer como eles comem. Você precisa mergulhar na cultura deles.
e entender, agora eu vivo aqui. Quando ela falou isso, imediatamente o Espírito Santo para mim falou, na vida espiritual é a mesma coisa. Não adianta, amado irmão crente, você querer viver a sua vida com a cabeça de império das trevas, sendo que hoje você já foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. O império das trevas diz coisas, dita protocolos, fala como você tem que lidar com dinheiro. Aqui no império das trevas é junta, junta, junta para ter. Aqui no reino do Filho do amor é dê, dá e ser-vos-á dado. Aqui no império das trevas diz, você tem que se vingar das pessoas que te fazem mal, dá um gelo, esquece, corta relacionamento. Aqui diz, ame e perdoe as pessoas. Aqui no império das trevas, irmãos, diz que você deve viver a vida como você quiser, você é dono do seu nariz, você paga suas contas. Aqui diz, eu fui comprado por bom preço. Eu sou de Jesus, eu sou da palavra, eu creio em Deus, a minha vida não é mais da minha conta, eu presto conta para o Senhor. Vai chocar. E ela falando que no outro dia ela já acordou, eu sou uma japonesa. E ela de fato era filha de japoneses, gente. Mas mergulhou naquela cultura. Irmãos, quando você vê um crente saindo do império das trevas e entrando para o reino do Filho do amor de Deus, é lindo de ver quando as pessoas, quando elas nascem de novo, elas pegam um princípio, minha vida mudou. Ela faz o rema, ela aprende, ela começa a se envolver com a igreja, ela entende que a igreja é representando o reino do céu sobre a terra. Ela começa a se misturar com as coisas de Deus e ela passa a crescer, ela passa a dar resultado, ela passa a frutificar. E muitas vezes ela passa diante daquele amado irmão crente que está 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos na igreja. E a vida não muda. Quem já viu casos assim? A pessoa está veinha na fé, barbudo na fé, falando mal às vezes do novo convertido. Mas o novo convertido entendeu, eu nasci de novo, eu não sou mais desse mundo. Eu quero crer que aqui não tem ninguém assim. Eu quero crer que você nasceu de novo. E que você faz parte hoje do reino do Filho do amor de Deus. E ela é a sua nova nação. Bata a mão no seu peito e diga, o reino de Deus é a minha nova nação. É a sua nova nação. Você vai aprender, você vai continuar a trazer isso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Irmãos, um cidadão do reino de Deus precisa aprender como a vida em Cristo funciona. Amém? Você precisa entender como as coisas são aplicadas. Você precisa entender como você vai colocar os princípios da palavra na sua vida familiar. Você vai precisar entender como os princípios do novo reino que você faz parte podem ser aplicados nas suas finanças. Você vai aprender como os princípios do reino que você faz parte hoje, como você colocar em ordem o teu futuro. Como eu vou viver minha vida hoje. Porque isso muda. Amém? Para encerrar, eu quero que você vá num texto comigo, antes da gente ceiar. Efésios capítulo 5. É um texto muito interessante. O apóstolo Paulo dá uma lista aqui maravilhosa de coisas que hoje você pode ser porque você é um filho, um cidadão dos céus. Você é hoje um cidadão do reino do Filho do amor. Uma lista muito interessante de luz, de trevas, de não estar mais pensando como o mundo pensa. Você está comigo? Olha aqui. Demora um tempinho, mas eu faço questão de ler. 5 a partir do 3. Efésios 5 a partir do 3. Vocês estão comigo? Diz assim a palavra do Senhor. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices,
coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de... Então, um cidadão do reino dos céus, alguém que mudou de país, mudou de nação, não está mais no império das trevas, está no reino do Filho do seu amor, não deve ter conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Um cidadão do império das trevas, verso 5, sabeis, pois isto, nenhum incontinente é aquele que não se contém, amém? Aquele que é dominado por algo, ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino, que reino, gente? Do Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que você não é mais, você é um filho amado, comprado por bom preço. Filho da desobediência em quem está em fora, tacando a cara na parede, você não é mais assim. Você está comigo? 7, portanto, não sejais participantes com eles, com os filhos da desobediência. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha. Mas em todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é uma profecia vinda lá de Isaías, sobre as pessoas que andariam nas trevas, amém? Quem está nas trevas, quem está em trevas, quem está de acordo com esse mundo, é como se estivesse dormindo, amém, irmãos? E no verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do... Texto muito interessante de Paulo. Quem é insensato? Quem é nécio? Quem está vivendo a vida porque não sabe direito o que é a igreja, não sabe por direito por que Jesus morreu, que história é essa de rema, por que eu tenho que fazer, eu já sou crente, eu vou para o céu, será que eu tenho que mesmo estudar nessa escola, será que eu tenho que ir todo culto mesmo, dar o dízimo, não sei se é isso não, isso é uma pessoa nécia, é uma pessoa vegetando, mas Paulo diz, não ande mais assim. Não faça mais dessa forma. Ou, desperta tu que dormes. Portanto, vede prudentemente como anda, como eu vou andar, como eu vou acordar todos os dias de manhã, como eu vou dormir todos os dias, quais as qualidades de coisas que eu estou me envolvendo, que não presta, que eu preciso tirar da minha vida. Eu estou na vontade de Deus, sim ou não? Eu estou fazendo com que o meu hoje glorifique a Deus ou não? O que Deus quer sobre a minha vida hoje, do meu amanhã? Só para mim ir para o céu, irmãos? Você foi salvo só para ir para o céu? Mariana, eu achava que só. E aí a tua vida aqui tem que ser um inferno. Mas pelo menos eu vou para o céu. Irmão, você não quer resultado desse reino na tua vida, não? Quem quer? Eu quero resultados. Eu não quero viver a vida... Não, tá horrível a minha vida. Circunstância, tá terrível, mas pelo céu, pelo menos eu vou. É assim, irmãos, que Deus nos chamou para viver? Não, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécio, mas como sábio. Aproveitando as oportunidades, remindo o tempo. O que você está fazendo nesse dia hoje aqui? Aproveitando uma oportunidade de cultuar, de congregar. Meu irmão, tem pessoas em outros países que não podem ter uma igreja como você tem. Tem pessoas que estão indo para a igreja em outros países com a polícia parando e prendendo. Tem países que você não entra nem com o aplicativo da Bíblia. Hoje você tem liberdade de cultuar o Senhor. Isso é aproveitar as oportunidades. Remindo o tempo porque os dias são maus. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Louvor pode vir. Eu quero que você fique de pé. Antes da gente cear. Aleluia. Aquela segunda canção de Gabriel Guedes. E os anjos cantam. Desde o início, tá bom? Bem baixinho por enquanto, só instrumental.
Aí a gente canta junto depois. Quero que você pense o seguinte, meu irmão. As mensagens que o Senhor tem me dado, principalmente nos últimos anos, são mensagens de localização. Onde eu tenho ido? Deus sempre me chama para localizar as pessoas com consciência do que elas estão fazendo com a vida que elas receberam. O que você está fazendo com o cristianismo, com o evangelho? Você está aproveitando de forma intencional, de forma eficiente? Você está fazendo da sua vida um cristianismo sustentável ou algo que se derruba com qualquer circunstância? Quero que você pense sobre isso. Portanto, quero que você escute a palavra de Deus falando. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, aproveitando as oportunidades e remendo o tempo. Eu quero que você feche seus olhos. Se você quiser, você levanta as suas mãos, você ajoelha, você senta. Mas eu quero que você conscientize hoje o seu interior, os seus pensamentos. O que eu estou fazendo da minha vida? E eu quero que você se consagre ao Senhor. Estamos começando o ano de 2025 ainda. E tem pessoas aqui que nem sabem o que vai acontecer ainda. Ainda não tem revelação do que está por vir. Ainda não sabe o que vai ser. Eu não sei o que eu estudo. Eu não sei onde Deus quer que eu trabalhe. Eu acordo todos os dias, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que eu estou fazendo. Me ajuda. O Senhor está falando, pois não. Você precisa pensar como um cidadão do reino dos céus. Você precisa pensar como um cidadão de quem faz parte do reino de Deus, que levanta a cabeça, mesmo sem saber o que fazer, e fala, Senhor, me ajuda. Eu não vou aceitar ser tirado do império das trevas para ficar sem propósito, não. É só vir para a igreja? Não, irmãos, vir para a igreja é o resultado de uma identidade que você tem de filho de Deus. Você precisa estar envolvido com a representante do reino de Deus sobre a terra. Mas envolve muitas coisas. Envolve consagração, envolve desejo, envolve entrega, rendição. Aonde, Mariana? Em que área da minha vida? Meu irmão, em todas. Deus quer fazer acontecer a sua vida em todas as áreas. Talvez você se veja hoje trabalhando num emprego que não tem nada a ver com você. Você sabe muito bem que você merecia coisa melhor, porque você é um representante do reino de Deus sobre a terra. Deus colocou dons, talentos sobre você, dentro de você. Deus colocou habilidades dentro de você. Deus quer você prosperando. Deus quer você avançando. O como, o que, o aonde, eu não vou ter essa resposta. É você que vai buscar dele. É você que vai saber. Mas eu quero que você se consagre ao Senhor. E você diga para Ele a sua oração. Senhor, eu quero ser alguém que tenha o reino de Deus como a minha nova nação. Eu quero, Pai, aprender dessa cultura. Eu quero aprender desse reino. Eu quero trazer, Pai, para a minha existência de forma, Senhor amado, sustentável, de forma com que eu saiba o que eu estou fazendo da minha vida, algo que se sustente. Eu quero ver mudanças na minha família. O que eu preciso fazer? Como o reino de Deus fala, como o estatuto desse reino fala. Já pegou a Bíblia sobre o que ela fala sobre família? Já aprendeu o que ela diz sobre o amor, sobre o perdão? O que esse reino tem como moeda? Você vai aprender sobre generosidade. Você vai aprender sobre liberalidade. O que esse reino tem a ver com a minha vida na área pessoal, dos sentimentos? Você vai perceber que Deus tem o melhor para a sua vida. O que esse reino diz na área das emoções, na área de identidade? Eu não sei quem eu sou direito. Eu sou filho do papai e da mamãe. Você vai descobrir que você é mais filho de Deus do que papai e da mamãe. Você é filho de Deus. Papai e mamãe também são seus pais, mas você é filho de Deus. É com Ele que você descobre. É com Ele que você sabe de onde você veio e para onde você vai. É com Ele que você descobre o plano, o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Aleluia. Quero ver você orando. Levante suas mãos. Quero ver você se consagrando. Pai, meu 2025. Eu já sei até o que eu vou fazer, mas como eu vou fazer eu não sei. Ou se não, Senhor, eu preciso saber o que vai ser desse ano, Pai. Eu preciso saber o que o Senhor tem para a minha vida, Pai.
eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero a tua vontade. Procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Quero compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo Senhor iluminando os olhos do entendimento dos meus irmãos aqui hoje à noite. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do entendimento deles e que eles compreendam, Pai, todo o plano e o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Talvez, Senhor amado, não tudo hoje, mas um start inicial da tua vontade para a vida deles, Senhor. Eles não estão aqui à toa, eles estão aqui porque eles te amam, Senhor. Nós declaramos isso, eu estou aqui, eu escolhi estar aqui hoje à noite. Eu escolhi estar aqui hoje à noite. Eu escolhi amar ao Senhor, eu escolhi louvar ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Sabe, deixa eu falar algo para você. Às vezes você está pensando, irmãos, que naturalmente as coisas podem mudar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você olha para o Brasil, você olha para o estado de São Paulo, você fala, não, vai vir aí dias melhores. Eu adoraria dizer para você, não, vai ter aí outro governo que vai mudar e as coisas vão melhorar. Não, meu patrão disse isso, disse aquilo. Não, eu acho que, irmãos, eu adoraria vir com uma garantia dessa para você, mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as ideologias do mundo falham. Eu não sei se vai melhorar, a não ser para quem está no reino do Filho do Amor. Aí eu sei que vai. As pessoas do mundo estão depositando a sua esperança em governos, em domínios, em poderes. Mas sabe o que nós cantamos aqui? Teu nome é maior. Teu nome é maior. Teu nome é maior. Teu nome é maior. Teu nome é sobre todos. Preste atenção. Canta, canta. Os tronos e domínios, governos, maior, maior, teu nome maior, é sobre todos. Mais uma vez, teu nome é maior, teu nome mais alto, é mais alto, teu nome maior, é maior, teu nome é sobre todos os tronos, e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre. Aleluia, e os anjos, e os anjos clamam, aleluia, Santo, toda a criação, aleluia, Santo, exaltado é, Santo pra sempre, Santo, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos aleluia, Reis, Santo, obrigado, e sempre será Santo, Santo pra sempre. muito bem, pega suas mãos e cante, teu nome é mais alto, Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre a plenos pulmões, vamos lá, os tronos, e domínios, aleluia, mais alto e maior, teu nome aleluia, é sobre vamos encher esse lugar com essa declaração, teu nome, teu nome, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, mais alto, teu nome aleluia,
sim ao Rei dos Reis. Santo E sempre será Santo, santo, santo pra sempre. aleluia. Coloca a tua esperança no nome maior, no nome mais alto. O reino de Deus sobre a terra. Não espere de governo A ou B, irmão. Teu trono é mais alto do que qualquer domínio e governo em nome que se possa referir. Esse é o meu reino, esse é o meu lugar. Aleluia! Os diáconos podem vir. Eu não sei se você já tem a sua Santa Ceia, na verdade, aí. Os diáconos já entregaram, né? Glória a Deus. Muito bom. Quero que você erga o seu pão e o seu cálice. O seu pão primeiramente. Isso aqui é um símbolo de que um dia o Filho de Deus foi enviado a essa terra. E ele morreu uma morte terrível, levando sobre ele todo o pecado, toda a mazela e toda a desesperança humana sobre o seu corpo. Você está comigo? Ele levou sobre si o meu pecado, a minha enfermidade, a minha pobreza e a minha miséria. Miséria de dinheiro, toda a miséria da sua vida, Ele levou sobre Ele, incluindo dinheiro. Paulo diz, pela graça, lá no livro de Efésios, que nós estávamos lendo, pela graça sois salvos, salvos da enfermidade, do pecado, da miséria, do inferno, da pobreza, salvos de uma desgraça que você não tem ideia. Sobre esse corpo Ele levou. Paulo também diz que nós não devemos tornar a graça de Deus vã. Eu não vou tornar uma morte tão difícil, violenta, vã na minha vida. Marina, como é que se torna a graça vã? Quando eu já sei tudo que a morte de Jesus significa, e mesmo assim, eu ainda vivo derrotado. Eu ainda vivo uma vida miserável. Eu ainda vivo uma vida longe de alguém que é cidadão de um reino tão poderoso. Deixa eu falar uma coisa bem séria para você, meu irmão. A morte de Jesus custou a sua própria vida. A morte que Ele morreu está fazendo efeito na vida que você vive. Porque se uma morte tão violenta dessa, uma morte tão cruel, eu ainda insistir e achar que enfermidade é vontade de Deus, eu ainda tolerar a doença no meu corpo. Jesus já me livrou de toda maldição. Eu ainda vou ficar acreditando em maldição hereditária. Eu ainda vou ficar caçando maldição. Por que minha vida não decola? Não. Eu não vou tornar a graça de Deus vã, não. Ainda vou ficar querendo confessar pecado e fazendo campanha para ser liberto, sendo que Ele já me fez justiça. Eu vou ficar insistindo numa vida dessa. Isso é tornar a graça de Deus vã. Eu não vou tornar a graça de Deus vã. Eu vou tornar a graça efetiva na minha vida. Eu vou tornar a graça efetiva. Senhor, você me libertou, eu acredito. Você me curou, eu acredito. Você levou a pobreza na cruz, eu acredito e tomo posse. Isso é não deixar a graça de Deus ser vã na minha vida. Aleluia, você pode comer? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, pode abrir o seu pão, vamos participar juntos.
Você já pegou o seu pão? Vamos orar. Senhor, eu te dou graças pelo teu corpo um dia levado naquele madeiro. Aleluia, eu te dou graças porque você levou sobre si a minha enfermidade, a minha dor, a minha mazela, as minhas doenças, a minha pobreza. Eu te dou graças, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Você amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que crê. Ele tem a vida eterna. E obrigado porque eu faço parte do seu reino. Aleluia. Você já deu graça? Pode participar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.